Olá, pessoas do meu coração. Então, como eu falei ontem, eu vou gravar aqui falando sobre mais um pouquinho ainda as crenças limitantes e principalmente vou falar um pouquinho sobre as crenças limitantes dos perfis de personalidade dentro do Enneagrama e vou tentar explicar para vocês um pouquinho de como isso funciona. Então, essa semana, então, eu tava olhando, como eu falei pra vocês nos stories de ontem, é um livro do Jung, né, que uma amiga minha postou, que falava que 80% das pessoas não reconhece ou não sabe da existência do subconsciente. Eu achei um número muito grande, porque é uma coisa tão importante para nós sabermos disso, ou para nós reconhecermos isso, quanto isso é importante entendermos. Então, a gente precisa entender, então, a primeira coisa, a nossa mente ela é dividida em consciente e subconsciente. A parte consciente é a parte que eu sei o que eu estou pensando, é a parte que eu estou consciente, ou seja, eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu estou falando. A parte subconsciente, ela é uma parte que está escondida, ou seja, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que a minha mente subconsciente está pensando. E na mente subconsciente fica todos os registros e memórias desde que a gente era criança ou muito além disso. Mas fica todas as nossas memórias armazenadas. Para quem não assistiu o filme Divertidamente, fala um pouquinho sobre isso. É uma animação, mas ele fala um pouco disso, né? De como as memórias elas vão armazenando lá naqueles lugares que é o nosso subconsciente. Então, no nosso subconsciente ficam armazenados aquilo que a gente chama de crenças. O que são crenças? Crença é tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu acho e considero verdade para mim. Quando a gente fala de crença limitante, é porque algumas dessas verdades não são boas para mim, ou seja, elas me limitam, elas não me deixam ir para um lugar que eu realmente quero. O subconsciente ele tem um papel muito importante que é o de nos proteger. Então, todas as crenças, mesmo que elas sejam limitantes, mesmo que elas nos limitam, em algum grau, a nossa mente, ela acha que ela está fazendo isso para nos proteger. Ela acredita que ela está fazendo aquilo para o nosso bem. Então, por que a gente não muda quando as coisas estão no nosso subconsciente e eu não sei o que é que está acontecendo lá? Porque o subconsciente acredita que está fazendo aquilo para algo positivo. Deixa eu contar alguns exemplos para tentar deixar isso um pouquinho mais claro, tá? A gente estava fazendo alguns trabalhos aqui nos treinamentos de planejamento de metas esse ano e o ano passado, e a gente começou a trabalhar um pouquinho sobre isso e entender por que as metas não dão certo quando tem crenças relacionadas àquelas metas. Ou seja, eu quero um resultado X, meu consciente quer um resultado X, eu quero ganhar dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero um relacionamento. Mas se existir alguma crença lá no teu subconsciente que diz que por algum motivo tu ter isso não vai ser bom para você, ele te boicota. A gente se auto-sabota e não chega no resultado. E então a gente estava, por exemplo, fazendo um exemplo foi de uma menina que queria ganhar mais dinheiro. Queria mais resultado financeiro. As metas dela eram então em cima do resultado financeiro. E aí a gente começou a cavar, a perceber, né, por que não tinha resultado financeiro e armazenar então e perceber o que tinha no subconsciente. Que aí tem uma pergunta muito bacana para você se fazer, tá? É o seguinte, só que não é uma pergunta fácil de responder porque a resposta ela não tá tão clara, ela não tá no nosso consciente, a resposta ela tá escondida. É mais ou menos assim, pensa no que você quer, tá? No resultado que você quer. Ah, eu quero, sei lá, ganhar um X de dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero um relacionamento, sei lá, o que for. Você pensa nisso e você pergunta, o que pode dar errado? O que pode dar errado se isso der certo? É que a pergunta ela é contraditória, mas é exatamente isso. Se eu tiver o relacionamento que eu quero, o que pode dar errado? E a primeira resposta da sua mente vai ser nada, óbvio, vai dar tudo certo, né? Se eu tiver aquilo que eu quero, vai ser muito bom. Se você continuar insistindo e perguntando para sua mente, você vai chegar numa resposta do porquê que ela tá te boicotando. Então, porque ela tá te protegendo de alguma forma. Então, essa menina que a gente tava fazendo trabalho, a gente começou a fazer essa pergunta e começou a perceber isso.
E ela começou a perceber que ela trabalhava com vendas, né? O resultado dela tinha caído muito. E ela começou a analisar o que será que, né? Por que eu tinha resultado, não tenho mais? Por que será que isso? E ela começou a perceber que ela tinha muito resultado quando ela se arrumava bem e saía para vender, e ela era uma mulher muito bonita. E aí ela disse que perdeu a vontade de se arrumar e perdeu a vontade de ir arrumada para os clientes, até perdeu a vontade de visitar os clientes. E aí, mais cavando mais fundo, mais fundo, mais fundo, sabe que a gente chegou na resposta? É que o marido dela era muito ciumento. E que se ela começasse a se arrumar mais e visitar mais clientes e estar mais tempo fora de casa, ela ia começar a ter problema no relacionamento. E aí o que o mente subconsciente faz? Protege, né? E não deixa a pessoa fazer isso para ela não ter problema nisso, porque em algum momento aquilo é mais importante. E N casos nesse sentido, né? Outro caso, a pessoa queria ter um negócio X, tá? Um resultado X no tal negócio. E aí ela começou a perceber, mas por que eu não consigo? O que pode dar errado se tudo der certo? E aí ela percebeu algumas crenças ligadas que ela ia ter muito sucesso e as pessoas iam estar falando muito dela. E como ela é muito tímida e tem muito medo de se expor ao público, ela tinha muito medo de que as pessoas ficassem falando e apontando ela e criticassem o resultado. São só alguns exemplos de inúmeros que a gente pode começar a se fazer e começar a perguntar. E aí a gente tem respostas fantásticas. Pergunte, pense, e a resposta ela não vem rápida, tá? A resposta demora para vir. Você tem que insistir em perguntar. O que será que meu cérebro está me protegendo do quê? Então você pensa no resultado que você quer, né? O que será que eu quero? Eu quero, sei lá, um relacionamento X. Bom, você fica pensando na cena, se eu tiver um relacionamento X, o que pode acontecer de errado? Muitas vezes a resposta está aí. O teu cérebro está tentando te proteger de algo. E dentro dos perfis de personalidade do Enneagrama, cada perfil de personalidade tem uma crença central, ou seja, uma crença que desde criança ele traz, ele carrega, e por isso ele sempre repete os mesmos padrões. Porque essa crença em algum momento, por algo que aconteceu lá na infância, ficou armazenado. Sabe aquelas crenças que a gente fala, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai no céu, se você quiser dinheiro tem que trabalhar muito, tem que ser muito suado, tem que ser muito esforço. Quando a gente acredita em umas crenças relacionadas a isso, se eu não trabalhar muito, se eu não tiver muito esforço, eu não vou ter resultado. E aí se eu tiver um trabalho que for mais fácil, mais leve, não posso ganhar dinheiro assim. Tá errado, algo tá errado. Então, todas as crenças que a gente vai armazenando, e são muitas, gente, mas muitas que a gente carrega ao longo do tempo. Tudo que a gente viveu, o que a gente viu, o que a gente interpretou. Então, os desafios que a gente vai carregando. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre cada um dos 9 perfis de personalidade. Se vocês me acompanham aqui no Instagram, conhecem já ouviram falar. Se não ouviram, ali nos destaques tem todos os perfis de personalidade salvos. Então, cada perfil carrega uma crença principal, do 1 ao 9. E essa crença faz com que ele repita. Então, vamos começar, por exemplo, nos centros de inteligências práticos, que é os perfis 8, 9 e 1. O perfil 8 carrega a seguinte crença. Por N motivos que pode ter acontecido na infância dele, ele percebeu que ser vulnerável não é bom. Ou seja, eu não posso ser fraco, eu não posso demonstrar sentimentos, eu não posso me abrir para as pessoas, porque senão as pessoas vão me trair, as pessoas vão fazer algo comigo. Vão me passar a perna, sei lá, N coisas que passam pela cabeça do 8. Então o 8 passa a acreditar que ser vulnerável não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva. Isso torna a personalidade um perfil muito forte, muito objetivo, muito determinado, ele sabe muito bem o que quer, mas tem um desafio com a parte sensível, com a parte de relacionamentos, com a parte de se relacionar com as pessoas, com a parte de lidar com as pessoas, porque quando ele chega perto de acessar o coração, de demonstrar sentimentos, vem a crença que está no subconsciente, que ele não sabe que existe, e diz, não, tu não pode ser vulnerável. Da última vez que tu foi vulnerável, se mostrou fraco ou se mostrou
sensível não deu certo, então não faça isso. E ele se fecha, entra no mundo dele e não se abre para o mundo. E isso repete ao longo da vida para sempre, até a pessoa trazer isso pro consciente e dizer, não, eu não preciso mais fazer isso. E é um trabalho. Já o 9, gente, a crença que ele gravou de infância é impor-se não é bom. Então ele faz o quê? Quem conhece um pouquinho do 9 sabe que ele é um perfil que acaba né, não se impondo, não colocando a sua opinião, não sendo muito decidido, deixando com que as pessoas decidam as coisas por ele muitas vezes. É aquele perfil que as pessoas dizem, o que a gente vai fazer hoje? Daí ele diz, escolhe você, o que você quiser, tá bom. O que a gente vai comer? O que a gente vai fazer? Não, qualquer coisa serve. Ou é um perfil que diz, não, eu quero tal coisa. E a pessoa diz, não, isso não é legal. Daí ele tá, tudo bem, então eu não quero mais. Por quê? Porque tem uma crença armazenada lá no subconsciente dele dizendo, impor-se não é legal. A última vez que você fez isso não deu coisa boa. Então, crava aquilo lá no subconsciente e eu passo a não me impor mais porque em algum momento, ou em alguns momentos, vários, eu armazenei que aquilo não é legal, eu não posso me impor. Cada perfil tem essa crença principal e tem mais umas 200, tá, gente? Tem mais um monte. Essa é só uma que faz com que a personalidade fique sempre do mesmo jeito, não mude. Então, o 9, até não perceber e não trazer isso pro consciente dele, ele passa a nunca se impor, a sempre deixar os outros fazer o que querem, a fazer a vontade dos outros, deixar suas vontades em último plano, porque, né, impor-se não é uma coisa legal. Já no 1, a crença inconsciente é errar não é bom. E claro que todos nós achamos que errar não é bom, mas no caso do 1 é muito mais forte, gente. É uma sensação assim, eu não posso falhar, eu não posso fazer nada de errado, eu não posso fazer um ai fora do lugar. Por isso que ele tem um nome de perfeccionista, né? Porque ele se cobra exageradamente para fazer tudo certo. Porque em algum momento no subconsciente dele tem a informação de errar não é bom. Eu não posso errar. E isso é tão forte que ele acaba se cobrando cada vez mais para ser mais forte, para ser mais correto, perfeccionista, fazer tudo certo, muito crítico, muito exigente, muito forte. Então acaba que ele carrega isso para sempre. Então, quando ele traz para o consciente, ele começa a trabalhar e tem a possibilidade de mudar isso em algum ponto. Senão, não muda. Então, ele acaba fazendo isso. Depois eu respondo as perguntas, tá, gente? Alguém tá me mandando pergunta ali, eu já olho e respondo no final, tá? Já, então, os perfis mentais, que são o 5, 6 e o 7, eles têm algumas outras crenças que eles armazenaram. Por exemplo, o 7 tem a crença de depender dos outros para alguma coisa não é bom. E aí, o 7 é conhecido como otimista, ele é muito alegre, muito divertido, muito, né? E só que ele tem uma crença que ele não pode contar emocionalmente com as pessoas, porque em algum momento ele não pôde. Então, toda vez que ele precisa contar com alguém, ele diz, não, deixa que eu me viro sozinho. Eu não posso contar emocionalmente com as pessoas, eu não posso depender dos outros. Então tudo ele diz, não, deixa que eu me viro sozinho, deixa que eu faço, eu dou conta, não precisa, sabe? Então ele acaba se fechando muito emocionalmente pros outros, pras pessoas, porque ele tem essa crença armazenada, eu não posso depender dos outros, eu não posso depender das pessoas, não posso contar com as pessoas pra isso, principalmente para as coisas emocionais dentro do 7, tá? Que é muito mais forte. Já no caso do perfil 6, a crença que ele tem armazenado é confiar em si mesmo não é bom. Quando alguém tem uma crença armazenada que confiar em si mesmo não é bom, gera um perfil que passa a se tornar bastante inseguro. No sentido de eu, em algum momento, não consegui ter certeza sobre algumas coisas, então ou eu fiz algo e não deu certo, ou eu não consegui gravar uma sensação de certeza na minha vida. Então ele passa a ter que
pedir muito a opinião das pessoas sobre as coisas que ele faz. Ele passa a duvidar muito da sua capacidade. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu sou bom? Será que eu não sou bom? Será que eu faço isso desse jeito? Será que eu não faço? O que será que as pessoas estão pensando de mim? Então ele sempre tem que, parece que, pedir opinião para as pessoas, ou ele sempre tem que revisar 200 vezes as coisas que ele faz para ter certeza de que ele fez algo bom. Normalmente a gente tem aqueles casos das pessoas dos perfis 6 que conferem 10 vezes trancar a porta, né? Deixa eu ver se tranquei a porta, deixa eu ver se eu tranquei o carro, deixa eu ver se eu não esqueci o fogão ligado, deixa eu ver se eu... que eu... Sabe? Porque a crença inconsciente que fica lá no fundo dizendo confiar em si mesmo não é bom. Então eu não posso ter certeza de nada do que eu fiz. Eu não posso ter com a certeza da minha capacidade, porque eu posso não estar certo, né? Então ele se torna um perfil que acaba gerando algumas características, uma insegurança muito grande, né? Porque ele passa, mas será que é? Será que não é? Será que dá? Será que não dá? Será que eu faço? Será que eu não faço? E gera uma sensação de insegurança muito grande dentro do perfil 6. E ele carrega muitas outras crenças. Essa é só uma que é muito forte dentro deles, tá? Já o perfil 5 carrega a crença que estar à vontade no mundo não é bom. Ele é um perfil muito racional, né? Os 3 são, mas o perfil 5 é um perfil mais racional ainda. Ele gosta muito do espaço e do tempo dele, do espaço, né? Então, é a sensação de que se ele for muito espontâneo, se ele for muito falar sem pensar, se ele for muito sociável, se ele for muito pro mundo, não vai ser bom. Então ele faz o quê? Se reserva muito dentro da mente dele, se reserva muito dentro do espaço dele, do mundo dele. Então, normalmente os perfis 5 são perfis muito fechados, muito no canto deles, no mundo deles, vendo o mundo da forma deles. Legal lembrar nesse momento, né, gente, que os 9 perfis não tem perfil errado, né? Os 9 perfis estão certos. São 9 jeitos certos de se enxergar o mundo. A gente aqui tem uns julgamentos em relação a certo e errado, ou algumas pessoas são legais, outras não. Os 9 perfis de personalidade estão bom, porque a gente tá falando de personalidade e não de caráter. Então, o 5 é um perfil muito reservado, muito na dele, muito no espaço dele, muito no canto dele. Ele prefere buscar conhecimento, ler um livro, fazer algo que agregue valor ou agregue conhecimento do que para uma festa, do que para um barzinho, do que se socializar ou falar por falar. E isso porque muito disso é porque a crença armazenada mais forte é estar à vontade no mundo não é bom. Eu não posso ir me socializar, eu não posso ir me abrir para o mundo. Parece que as pessoas vão me invadir, vão entrar no meu espaço. E se entrar no meu espaço não é bom para os 5. Eles não gostam, eles querem a privacidade e o canto deles muito forte. Já os perfis emocionais é diferente, né? O 2, por exemplo, é um perfil muito prestativo, né? Que faz tudo pelos outros. Ele armazena a seguinte crença: ter necessidades próprias não é bom. Por alguma razão, o perfil 2 armazenou que ele precisa fazer as coisas pelos outros e não por ele. Que ele precisa fazer mais pelos outros do que por ele. Ele acaba fazendo praticamente só pelos outros, né? E por ele muito pouco. Então ele acaba armazenando essa crença, né? De ter vontades próprias não é uma coisa legal. Inclusive o 2, gente, ele tem dificuldade de reconhecer quando ele precisa de alguma coisa. O olhar e o radar dele tá tão pros outros, tá tão pras necessidades do que alguém tá precisando. Será que alguém tá precisando de mim? Será que eu posso ser útil? Será que eu posso fazer alguma coisa pelo outro? Que ele passa a esquecer que ele tem vontades próprias, ele acaba... Vontades não, necessidades, ele acaba se esquecendo. Tanto é que às vezes as pessoas têm que avisar ele, tipo assim, não, né? Não, eu não preciso de nada, vocês precisam, deixa que eu cuido de vocês, deixa que eu cuido de todo mundo. Porque parece que se ele olhar para as necessidades dele, ele vai estar sendo errado, ele vai estar sendo ruim. E isso tá armazenado lá no inconsciente, gente, de uma forma tão forte que a gente não percebe. E só passa a repetir isso. Então é uma necessidade muito forte do 2, agradar os outros, porque ele não pode olhar para as necessidades dele. No caso do 3, a crença inconsciente é ter sentimentos
próprios não é bom. O 3 é um perfil que entendeu que ele, para ter amor do mundo, ele precisa fazer coisas muito bem feitas. Ele precisa ter sucesso, ele precisa se destacar, ele precisa ser muito bom naquilo que ele faz. Porque a forma que as pessoas amam ele é através dos elogios que elas fazem aquilo que ele faz de bom. Então pensa que é uma criança que foi muito elogiada por aquilo que ela fazia, ou não por aquilo que ela era. E ela começou a armazenar que, então eu preciso fazer mais coisas, eu preciso cada vez fazer mais. Porque daí as pessoas vão gostar daquilo que eu faço, logo elas me amam. Então o perfil 3 está sempre tentando fazer mais coisa para mostrar para os outros que ele é bom, porque inconscientemente ele acha que nesse processo as pessoas vão estar amando ele. E esquece de demonstrar sentimento. Esquece de fazer o que é realmente, né, ter amor é sentimento. Ele deleta isso porque ele gravou que não. Sentimentos próprios não é bom. Eu preciso para ter sucesso resultado. Eu preciso para ter amor resultado. Ou ter sucesso. Ou fazer tudo muito bem feito. Ou fazer tudo melhor do que os outros. Porque ele se torna muito competitivo, né? Então, eu preciso fazer tudo muito bem feito. Eu preciso fazer muito bom para que as pessoas elogiem. Para que as pessoas gostem muito daquilo que eu faço. Logo, elas me amam. E a crença do 4 é o seguinte: estar bem ou feliz demais não é bom. E essa é a crença que destrói muitas personalidades 4, que fazem elas entrarem em grandes desafios na vida, porque quando elas começam a ter sucesso, começam a ser felizes, começam a encontrar os resultados que elas querem, vem uma vozinha lá do inconsciente que diz: tá feliz? Tá tudo bem aí? Isso não é muito bom, não. Algo vai dar errado. Eu brinco, né, que os 4 têm um botão chamado estragar tudo. Quando eles começam a ficar muito bem, quando começa a dar tudo muito certo, eles vão lá e apertam para dar algo errado, para daí ir pro fundo do poço e aí voltar, e daí ir e voltar, ir e voltar. Durante muito tempo eles ficam nesse ir e voltar, porque a crença que mais atrapalha a vida dos 4 é essa: estar bem ou feliz demais não é bom. Tanto é que os perfis 4 têm dificuldade quando tu pergunta pra eles: e aí, tudo bem? Eles dizerem tudo bem. Eles dizem: tudo bem, só que, mas, não sabe o que me aconteceu hoje, deixa eu te contar, senta aqui. E aí começa. Tanto é por isso que ele olha pro lado mais negativo da vida, olhando pro lado mais desafiador, porque falta, porque ele não tem ainda. Então ele pode ter tudo de mais maravilhoso nessa vida. Pra onde é que ele vai estar olhando? Porque ele não tem, porque falta. Pro pedacinho que ele não tem, porque ele estar muito bem ou muito feliz não é bom. Uma vez eu fiz coach com uma menina individual que era 4 e ela era um processo de abrir uma loja que ela queria muito, era o sonho dela. E aí quando ela abriu, quando era no dia da inauguração, ela me disse: e agora? Eu disse: agora o quê? E agora se der certo, o que eu faço? Ela disse: imagina que no meu subconsciente tem uma voz gritando que se der tudo certo, se der, né, a loja for um sucesso, for tudo muito bem, as pessoas não vão mais me dar atenção, porque elas só me dão atenção quando eu estou mal. Isso é uma das coisas que o nosso subconsciente faz com a gente sem a gente perceber, sem a gente se dar conta. E é isso que, quando a gente fala de crenças limitantes, essas são só algumas relacionadas aos perfis de personalidade, aos 9 perfis de personalidade. Mas todos nós carregamos muitas crenças, muitas. Algumas muito positivas, que nos ajudam muito, e algumas muito desafiadoras que não nos ajudam, gente, que fazem mal, que nos atrapalham. E essas crenças estão num lugar chamado subconsciente, ou seja, você, se não fizer um trabalho de olhar muito sério para isso, ou muito decidido a encontrar, você não enxerga. Então, precisa fazer o Enneagrama? Não precisa. Eu ensinei o exercício no início do treinamento e vou ensinar de novo. Se pergunte com sinceridade e se pergunte várias vezes, pergunte para sua mente: o que pode dar errado se tudo der certo? Pergunte, coloque ali uma lista de tudo que você quer e pergunte para sua mente: tá, mas o que pode dar errado? Se eu tiver esse valor X no banco, o que pode dar errado? Se eu ganhar na loteria, o que pode dar errado? Se eu ganhar se eu tiver o relacionamento X, o que pode dar errado? Se eu tiver o corpo dos meus sonhos, o que pode dar errado? E aí, se você for muito sincero, a sua mente vai te dizer o que pode dar errado.
E isso é uma crença que você acredita no seu subconsciente e ela não vai te deixar ter esse resultado, porque ela tá te protegendo. Ela tá te protegendo disso que pode dar errado. Entende? Durante muito tempo, uma das crenças que eu carregava muito forte por vir de uma família muito humilde, muito simples, era que eu não podia ter muito dinheiro, porque eu tinha... Como a minha família não tinha dinheiro, como é que eu podia ter? Eu carregava uma sensação de culpa de não poder ter tanto resultado porque as pessoas não tinham. E isso me impedia de quando eu chegava perto, não posso ter tanto dinheiro. Aí o inconsciente, a gente não faz isso por querer, não é o nosso consciente que faz. É essa parte do nosso subconsciente que não deixa eu ter o resultado que eu quero. Ela de alguma forma faz com que a gente não faça o que precisa ser feito para ter aquilo porque eu não posso ter. Não vai ser legal, as pessoas não vão mais gostar de mim se eu tiver isso. Entendem? Então, é isso que eu quero que vocês percebam e passem a observar o inconsciente e as crenças limitantes. Essas 9 são as mais principais, são as mais fortes dentro da personalidade de cada um. Então, a gente carrega pelo menos uma básica, que é essa da personalidade, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se tinha umas perguntas aqui, para ver se eu consigo responder. Então, a gente carrega pelo menos uma. E daí a gente pega umas outras de lambuja, assim, a gente vai carregando. Personalidade muda? Nops! No! Personalidade não muda. Caráter também não muda. Se forma dos 0 aos 3 anos, personalidade, 0 aos 7 no máximo, por aí, e não muda. O que a gente pode mudar são as nossas características, a nossa forma, o nosso comportamento dentro da personalidade. Então, o meu jeito de enxergar o mundo, da minha personalidade, ele vai ser sempre o mesmo. O que eu posso mudar é a minha reação com aquilo. Então, eu posso enxergar alguma coisa e ter quando a gente não enxerga, a gente tem uma reação automática. Quando eu passo a trazer a minha personalidade para o meu consciente, passo a enxergar o que eu estou fazendo, o que acontece? Eu passo a perceber aquilo e nas próximas vezes que eu vou, eu não tenho mais a reação automática, eu posso mudar a minha reação. Então eu posso ir percebendo que aquilo não me faz bem, eu posso não fazer mais. Mas a personalidade em si, ela acaba não mudando. Se na maioria das vezes você não se impõe devido a não ser levado a sério ou não ser compreendido. Alguma crença que está armazenada no seu subconsciente, que você não é levado a sério, que você não é compreendido e que se você se impor, você vai ser ainda menos levado a sério, você vai ser ainda menos compreendido, você não vai ser aceito, as pessoas não vão gostar de você, então é melhor deixar quieto e não fazer. Observe. Pergunte pra você, se eu me impor e colocar a minha opinião, o que vai acontecer? O que pode dar errado? Atualmente, se você perguntar várias vezes, o teu subconsciente vai responder. O que vai dar errado? Será que as pessoas não vão mais gostar de mim? Será que eu não vou mais ser aceito? Será que vão me rejeitar? Será que eu vou perder as pessoas? Eu vou ficar sozinho? Não, melhor eu não me impor. Essa é a jogada. Pergunte para o seu subconsciente. Você pode fazer isso sozinho, você pode pedir ajuda, você pode trabalhar isso. Ok, gente? Esse era o meu recado de hoje sobre as crenças limitantes. Eu acho que não tem mais perguntas. Eu acho que eu não vi mais aqui. Muito obrigada para quem me acompanhou aí. Se vocês quiserem, eu faço mais live dessas rapidinhas no meio-dia falando sobre esses assuntos para a gente ir trocando essas ideias e dando esses insights pra gente ir percebendo, peraí, o que será que eu não tô vendo? A gente é responsável por tudo que nos acontece. Se não for consciente, gente, é inconsciente. Mas a gente é responsável. Então, se a gente é responsável, é maravilhoso, né? Porque a gente pode mudar. Enquanto a gente botar responsabilidade nos outros, no mundo, na sociedade, na política, não posso falar palavrão aqui, não tem como mudar. Então, a única forma é eu mudando. Então, se eu percebo que eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu posso transformar a minha realidade, eu posso transformar a minha vida. Um beijo para todo mundo que me acompanhou aqui, para quem vai assistir depois e até mais.